Germano, que determina a substituição integral de medidores de energia elétrica eletromecânicos por medidores eletrônicos e dá outras providências. Relator, deputado Carlos Andrade. A quem passa a palavra. Senhor presidente, muito obrigado, bom dia a todos. Eu estou com o relatório pronto, senhor presidente, do projeto de lei 337/2012, a substituição de medidores de energia elétricas eletromecânicos por medidores eletrônicos e dá outras providências, né? Esse projeto de lei do deputado José Otávio Germano, eu gostaria de, dentro do relatório, eu gostaria, como é extenso o relatório, senhor presidente, se todos concordarem, fazer só o voto do relator. Pois não. Entendendo que a matéria é importante para o desenvolvimento do setor elétrico nacional e comungando da visão do ilustre deputado Aloysio Mendes em relação ao PL 3.337 de 2012, adoto integralmente o voto por ele submetido a esta Comissão de Minas e Energia, que foi pronunciado nos seguintes termos. Sem sombra de dúvida meritória, a proposição em análise na lavra do ilustre deputado José Otávio Germano submete ao Congresso Nacional a discussão das políticas que deverão balizar significativo avanço tecnológico no setor de energia elétrica que, mais cedo ou mais tarde, deverá alterar de forma substancial as relações entre os consumidores de energia elétrica e as concessionárias de distribuição de energia elétrica no Brasil. Trata-se da implantação das redes de energia elétricas inteligentes. Em síntese, pode-se dizer que o termo rede de energia elétrica inteligente encerra em 3 sub-áreas que interagem entre si. A primeira é a inteligência do sistema de fornecimento de energia elétrica, abrangendo a geração, a transmissão e a distribuição, ou seja, a parte do sistema de fornecimento de energia elétrica que está acima do medidor de energia elétrica e automatiza as ações de operação e proteção associadas, otimizando-as, além de disponibilizar as informações em tempo real aos consumidores. A segunda sub-área seria o próprio medidor, que numa rede de energia elétrica inteligente, geralmente, mas não necessariamente, é um medidor inteligente, atuando como interface entre o fornecedor de energia elétrica e o consumidor. A terceira sub-área seria composta pela inteligência no consumo, ou seja, pelas indústrias inteligentes, pelas casas inteligentes que empregariam equipamentos e eletrodomésticos inteligentes, bem como sistemas domésticos de geração de energia elétrica empregando fonte eólica, solar ou biomassa, que utilizam as informações disponíveis na rede e a programação definida pelo consumidor para ligar e desligar, reduzindo o consumo ou injetando energia elétrica na rede, em resposta ao estímulo tarifário ou estímulos relativos ao desempenho da rede. Para a implantação das redes de energia elétrica inteligente é necessário vencer desafios regulatórios, econômicos e financeiros. É necessário produzir regulamentos específicos relativos às tarifas que devem ser definidas considerando as alterações de valores ao longo do dia, de acordo com as variações da demanda. Regulamentos relativos ao novo eletrodomésticos, prédios inteligentes, geração distribuídas e protocolos de comunicação a serem empregados nas redes inteligentes de todas as concessionárias de distribuição de energia elétrica do país, de forma que os equipamentos dessas redes conversem entre si e conversem com os eletrodomésticos dos consumidores, que serão programáveis e poderão se ligar automaticamente nos horários em que as tarifas forem mais favoráveis e desligarem-se quando as tarifas estiverem acima do valor programado pelo consumidor. Nesse sentido, cremos que a proposição em exame precisa ser complementada e estabelecer um programa específico para essa empreitada que considere um prazo mais dilatado para a transição em questão, além de outras medidas estratégicas, que procuramos relacionar a seguir. Quanto à instituição de tarifa horária ou tarifa hora-sazonais, elas não estão disponíveis para o consumidor residencial, mas já existem para consumidores de grande porte. Texto da Agência Nacional de Energia Elétrica informa que a estrutura tarifária hora sazonal é caracterizada pela aplicação de tarifas diferenciadas de consumo de energia elétrica e de demanda de potência, de acordo com as horas de utilização do dia e dos períodos do ano. O objetivo dessa estrutura tarifária é racionalizar o consumo de energia elétrica ao longo do dia e do ano,
motivando o consumidor pelo valor diferenciado das tarifas a consumir mais energia elétrica nos horários do dia e nos períodos do ano em que ela for mais barata. Para as horas do dia, são estabelecidos 2 períodos, denominados postos tarifários. O posto tarifário ponta corresponde ao período de maior consumo de energia elétrica, que ocorre entre 18 e 21 horas do dia. O posto tarifário fora da ponta compreende as demais horas do dia úteis e as de 24 horas do sábado e domingos e feriados. As tarifas no horário de ponta são mais elevadas do que no horário fora da ponta. Já para o ano são estabelecidos 2 períodos, período seco, quando a incidência de chuva é menor, e período úmido, quando é maior o volume de chuva. As tarifas no período seco são mais altas, refletindo o maior custo de produção de energia elétrica devido à menor quantidade de água nos reservatórios das usinas hidrelétricas, provocando a eventual necessidade de complementação de carga por geração térmica, que é mais cara. No período seco, compreende-se os meses de maio a novembro e o período úmido os meses de dezembro a abril. Cremos, portanto, que a proposição em exame deve estabelecer diretrizes para a alteração da política tarifária atualmente em vigor, contemplando a instituição de tarifas horas sazonais para todos os consumidores que resolverem aderir ao novo sistema tarifário. Contudo, em qualquer hipótese, o sistema tarifário a ser estabelecido deve preservar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessões das distribuidoras de energia elétrica e, especialmente, observar o princípio da modalidade tarifária para os consumidores. Também, para converter as redes convencionais em redes inteligentes, são necessários investimentos por parte das concessionárias e permissionárias dos serviços públicos de energia elétrica. Mas, como vimos, a otimização do desempenho das redes, médio e longo prazo, resulta em menores tarifas para os consumidores, assim de forma a não sobrecarregar os consumidores em tarifas demasiadamente elevadas, quando da conversão das redes convencionais de energia elétrica em redes inteligentes imprescindível o estabelecimento de mecanismos governamentais de financeiro. Da mesma forma, para incentivar a implantação de microgeração pelos consumidores, além de troca dos medidores e o estabelecimento de tarifas incentivadas de venda de energia pelo consumidor para as distribuidoras de energia elétrica. Entendemos ser necessário estabelecer mecanismos de incentivos fiscais e mecanismos governamentais de financiamentos específicos. Para finalizar, portanto, com base em todo o exposto, votamos pela aprovação do projeto de lei número 3.337 de 2012, na forma do substitutivo que apresentamos em anexo. Contamos com o apoio dos nobres pares para o nosso voto. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão, o parecer. Encerrada a discussão.